Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Black Morelli e hoje vocês conferem a parte 3, a parte final do nosso zumbi surfista. Eu decidi fazer esse zumbizinho em 3 partes. Como é uma ilustração que ia levar algum tempo, tinha alguns detalhes que eu queria fazer, e se eu fizesse num vídeo só, ia acabar sendo um vídeo de quase 1 hora, né? E o vídeo de 1 hora ninguém assiste. E outra coisa também era fazer em vídeo um passo a passo de como eu faço as minhas ilustrações. Então, o primeiro vídeo foi tirando do papel, trazendo para o Photoshop e melhorando o desenho. Fazer um sketchzinho mais limpo, mais bacana, até porque o meu sketch no papel é bastante sujo, eu gosto de rabiscar bastante. Às vezes eu consigo trazer esse sketch sujo para o Photoshop e desenhar assim mesmo. Só que aí tem muita alteração, né? Tem muita mexida, eu acabo mexendo muito. É onde se perde muito tempo. Então eu peguei o do papel, trouxe para o Photoshop e melhorei o traço. Isso está no primeiro vídeo. O segundo vídeo é fazer a line art. É fazer todos os pretos, deixar bonitinho, já definir o que é grosso e fino, definir os detalhes. E agora, nesse terceiro vídeo, é a parte de colorização. Vamos fazer as cores, vamos fazer sombras e brilhos em alguns lugares e finalizar o personagem. Certo? Então eu estava pensando no seguinte, esses dias no meio dessa produção, sobre referências, né? Eu já falei isso no outro vídeo também. Assim, a gente, muitas vezes, a gente tem muita referência, a gente tem muitos diretórios com imagens ou com coisas de artistas que a gente gosta e tal. Só que às vezes a gente acaba não usando, né? E aí é um pouco ruim isso. Eu acho, da minha parte. Porque a gente fica muitas vezes, a gente fica muito na teoria e pouco na prática. E a evolução do artista, eu já falei isso também em outro vídeo, ela só acontece na prática. E eu trabalhando esse zumbi, eu trabalhando essa ilustração, eu senti que eu evoluí em alguns aspectos. De pose, de composição, de ilustração mesmo. Na parte de luz e sombra, que geralmente as minhas ilustrações, elas são cores chapadas, né? Eu uso 3, 4 cores, uma paletinha de 3, 4 cores e é chapado. E outras eu gosto de fazer uma sombrinha, gosto de fazer uma luz, só para dar um brilhinho ali, só para deixar mais bacaninha a ilustração. E esse eu queria fazer. Eu gostei pra caramba desse zumbi, gostei de como ele tá, da posição dele, E eu queria fazer um negocinho mais bacana, de fazer uma sombrinha, fazer uma luz, para saltar ele um pouquinho mais da tela, né? Não deixar ele chapado no fundo. E aí eu fui testando algumas coisas, né? Fiz toda a colorização, defini cor de cabelo, defini cor de pele. A princípio eu ia fazer ele mais azulado, né? Mas falei, não, o verde ficou bacana, o verde... Então você vai definindo as coisas. Isso eu acho legal pra caramba. Quando você já tem uma ideia e segue essa ideia e tenta deixar essa ideia o melhor possível. Com a técnica que você tem, com o conhecimento que você tem, você vai deixando aquilo o melhor possível. Então eu mantive poucas cores, que é uma característica do meu trabalho. E o ganho e o pulo do gato, digamos assim, foi fazer as luzes, as sombras. Então eu dei uma marcadinha por cima com uma outra cor para ir marcando onde é que estão as sombras, né? A parte que eu fiz as sombras da cabeça do zumbi,
Eu tive um problema com o QuickTime deu pau no meio da gravação, eu perdi o arquivo. Então eu tive que continuar da onde eu tinha parado. Então segue aqui na parte dos braços e cabelos, né? Mas eu acho que dá para entender mais ou menos o estilo que eu faço. Eu dei uma marcadinha onde são as sombras, onde é a parte mais escura do personagem. Aí eu venho com a Pentool, como eu já disse, é um traço mais controlado, uma forma mais controlada, para não ficar muito perdido. E vou fechando ali, aonde estão as sombras, que eu imagino que a luz está vindo da esquerda do boneco, da esquerda do personagem. Tem uma luz ali, e tudo que está ao lado direito é sombra. Só que eu não vou fazer aquela sombra dura preta, né? Eu uso o preto, junto com o modo de mesclagem ali do Photoshop com ou soft light ou overlay, para dar uma escurecidinha na cor da pele. Que aí fica legal. Então, aí é marcando as sombras e fazendo as sombras. Cantos menores assim, eu uso o brush mesmo. Só que às vezes tem que dar uma apagadinha, porque eu gosto de deixar as pontinhas mais fininhas, né? Então, ir dando uma apagadinha e ir fazendo. Essa é a parte que a gente se diverte, né? Quer dizer, todo o processo, ele precisa ser divertido, né? É uma coisa que eu ouvi uns tempos atrás, que o pessoal que desenha não se diverte muito, né? Porque acaba virando trabalho. Isso é uma verdade. Você trabalha muito com uma coisa, vira só trabalho. Só que quando você faz alguma coisa para você ou para alguma outra coisa, para um outro trabalho, para um cliente legal e é um projeto legal, você tem que se divertir fazendo. Então, tem que soltar a mão, tem que usar as referências, não deixar as referências engavetadas ou num diretório, numa pasta, e esquecer delas. Não, tem que trazer todas essas referências para a ilustração, para o desenho. E aí que é legal, e aí onde a evolução começa a acontecer. Sabe, a evolução ela não é de um dia para o outro. A evolução é no montante de quanto você desenha, sabe? Se você desenha a semana inteira, no final do mês você vai estar bem melhor do que quando você começou. Ao contrário de que, se você desenha hoje e não desenha amanhã e vai desenhar daqui 3 dias, o seu desenho ele vai ficar sempre o mesmo. Uma ou outra questão pode ser que você melhore. Mas a evolução mesmo de desenho vai ficar para depois. Porque não está tendo tempo ali. Você não está conseguindo dar tempo para o seu desenho. Você não está conseguindo entender o desenho de uma maneira para que você evolua como artista, você evolua como desenhista. Então, essa é uma parada que a gente que desenha passa muito, né? Tem que estar sempre desenhando, tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre fazendo. Por quê? Porque é uma coisa do desenhista, o desenhista faz aquilo que ele gosta, certo? Tem gostado do que você faz, porque ninguém vira desenhista de graça, né? Ah, eu vou ser desenhista, né? A gente desenha porque a gente gosta. E às vezes isso vira profissão, que é no meu caso, que pode ser no caso de muitos de vocês. E o ato de produzir é um ato de a gente a gente evolui, a gente consegue apresentar coisas melhores, tanto pessoal quanto para o nosso cliente. E aí coisas que a gente lembra assim, eu tinha dificuldade de desenhar à mão. Com o tempo, você desenha à mão muito rápido. Eu tinha dificuldade de desenhar corpo humano. Eu não manjava muito de anatomia. Aí você desenha anatomia pra caramba, você pega o jeito de desenhar anatomia. E aí aquilo se torna normal para você, se torna
fácil, entre aspas, né? Então é isso, sabe? É usar a referência que você tem ao seu favor. Não só pegar aquele monte de referência. Eu gosto de muitos artistas, né? Principalmente artistas de quadrinhos e artistas de desenho animado. É pegar aquelas referências, estudar um pouquinho ela, ver como o cara fez, ver como o cara faz um traço, como é que ele faz um volume do personagem, como é que ele faz um cabelo, uma mão, e tentar trazer aquilo para minha ilustração. Assim, peraí, eu lembro que eu vi tal coisa no desenho do X artista. Pô, vou tentar trazer isso pro meu desenho também. Isso é usar a referência ao seu favor. Não pegar a referência, colocar num diretório e esquecer ele lá. Assim, um dia eu uso. Pode ser que esse dia não chegue. Porque a gente desanima, porque é uma coisa natural. A gente tenta fazer ilustrações e às vezes não consegue trazer a ilustração que a gente imaginou para o papel. Dá uma certa desanimada. E aí a gente esquece, a gente para, a gente desiste. Então, o intuito disso tudo, desse bate-papo, desse vídeo, dessa ilustração, é justamente fazer com que mostrar um pouco o lance de não desistir da ilustração, sabe? Não desistir do trabalho de desenhista. É difícil? Claro que é difícil. Mas não é impossível. É uma frase até meio clichê, né, de falar. Mas se você trabalhar bem, se você entrega um bom produto para o seu cliente, ou você entrega algo de qualidade para você mesmo, como portfólio, você está no caminho certo. Aí a questão é prospectar clientes. É prospectar pessoas interessadas naquilo que você faz. Por exemplo, o meu nicho, o nicho que eu gosto, é o nicho de artes de terror. Então aqui no canal tem alguns vídeos relacionados a isso. Tem gato preto, tem caveira na garrafa, tem Frankenstein, agora tem esse zumbi. Tô preparando mais algumas outras coisas, talvez um Drácula, um lobisomem, que é um personagem que eu gosto bastante. Então assim, eu busco desenhar artes de terror para um nicho que gosta de artes de terror. É difícil? Sim. Impossível? Não. Você só precisa chegar nesse pessoal. Só que chegar nesse pessoal com qualidade. Entregar alguma coisa bacana, que o cliente olhe para você e fale, não, pô, isso aqui tá legal. Eu quero comprar isso. Eu quero comprar essa camiseta, por exemplo. Eu quero comprar esse produto. Adoraria ter um pôster com essa arte. Esse é o lance. Esse é o mote do artista, né? É buscar se encontrar dentro da arte e depois prospectar quem são os possíveis clientes para essa arte. Os possíveis nichos que essa arte pode andar, que ela pode ser relevante. Pode ser que tem a questão de personagens mais de anime, personagens que estão mais na moda, mais hypados, saiam mais. E se você desenha esses personagens, ótimo! Ótimo! Já está bem na frente de muitas outras coisas. Vai continuar desenhando, só que voltando, com qualidade. Entregar um produto de qualidade para quem está interessado no seu produto. E como a gente atinge a qualidade? Fazendo. Se dedicando à ilustração. Se dedicando ao desenho. Não são 2 traços que muitas vezes vai mudar o mundo. E falando em mundo, agora me lembrei.
Eu ouvi uma frase muitos anos atrás que falava assim: não se muda o mundo com teorias. E eu penso nisso até hoje. Que é uma verdade. Você pode ter a teoria que for. Você sai na rua e pergunta para as pessoas: qual que é como é que a gente atinge a paz mundial? Cada um vai ter uma opinião. Cada um vai ter uma teoria. Só que na prática é completamente diferente. E por que eu estou falando isso? Porque é justamente voltando sobre o lance da referência. A gente pode ver vários vídeos no YouTube de artistas que a gente gosta, pode ver vários tutoriais na internet, inclusive esse, que a gente gosta, que fala, pô, legal pra caramba e tal. Só que se a gente não pratica, a gente continua na mesma. Então a gente não muda a nossa realidade, a gente não muda a qualidade do nosso trabalho, do nosso desenho, só com teoria. A gente vai mudar quando a gente tiver a prática. É praticando o desenho, é estudando o desenho, vendo o desenho sim também, claro. A gente precisa consumir conteúdos relacionados ao que a gente faz. E não tem problema nenhum, muito pelo contrário, tem que fazer isso. Porque senão a gente vai acabar sempre na mesma, a gente vai desenhar aquele personagenzinho e tá bom, a gente vai ter aquela meia dúzia de amigos que vão gostar daquele desenhinho e tá tudo certo. Só que se a gente quer chegar num ponto, entre aspas, maior, né? Não é uma disputa, não é uma escada, a gente não tem que escalar nada, né? Mas se a gente quer ser bom no que a gente faz, a gente precisa buscar a prática. Tentativa e erro, o tempo todo. É tentar uma vez, deu errado? Pô, deixa lá o projeto, esfria a cabeça, 2, 3 dias, toca o projeto de novo. Não quero tocar o projeto? Começa do zero. Tenha novas ideias. Mas esse projeto poderia ter tal coisa, tal item, tal informação. Beleza. Não tem problema. O Photoshop, eu trabalho muito com o Photoshop. O Photoshop ele te permite usar as camadas. Então você olha aqui o que eu estou fazendo, tem um monte de camada. Por quê? Porque se eu errar, se eu ver uma coisa que eu não gostei, eu jogo fora essa camada e faço de novo. E eu não estou falando que eu sei mais que ninguém. Não é isso. É que, como eu mexo com o Photoshop já há muito tempo, eu prefiro usar o Photoshop justamente porque ele me facilita essas coisas. De poder usar esse monte de camada, de poder usar os efeitos ali de mesclagem de camada, a coisa da troca de cor, essa questão da Pen Tool. Eu me dou muito bem usando o Photoshop. Então, eu prefiro fazer tudo aqui. Por quê? Porque para mim é confortável fazer aqui. Eu consigo me virar bem aqui. Como vocês estão vendo agora. O cabelo eu decidi não fazer sombras, porque é um cabelo azul e a sombra seria os pretos, né? Então eu vou fazer luz no cabelo, vou fazer um brilhinho nos cabelos. Então são decisões que a gente vai tomando dentro da ilustração que são meio que rápidas assim. Eu estou fazendo uma coisa já pensando no próximo passo. E aí começa... pode dar certo? Pode dar errado? Pode também. Só que se der errado, você tem que encontrar um Z quando você usa o Photoshop. Aí você pode me perguntar, mas para quem desenha no papel? Você pode fazer um esboço um pouco mais clarinho, com um lápis bem devagarinho. Errou, passa a borracha. Não tem problema.
Eu desenho muito no papel também. Vira e mexe, eu pego um papelzinho aqui, dou uma rabiscada para não perder uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui rapidinha, que surge do nada, assim, pô, podia fazer tal coisa. Eu puxo um papel aqui, pego um lápis, desenho, só para não perder a ideia. Por quê? Porque é para me manter criativo. Porque eu sei que se eu ficar muito tempo sem desenhar, a gente cai nessa de não vou fazer. Não sei, vou fazer amanhã. E o amanhã vira depois de amanhã, e o depois de amanhã vira semana que vem, e o semana que vem vira o mês que vem, e não vira nada nunca. Então, tá sempre produzindo, sabe? Mesmo que pouco, mesmo que pequenininho, mesmo que só uma ideia. Teve uma ideia bacana? Anota, faz, rabisca alguma coisa. Porque aquilo ali pode virar uma ilustração mais pra frente. Exemplo. Eu queria ter terminado esse vídeo antes de outubro. Porque outubro é um mês que eu gosto pra caramba, porque outubro tem Halloween. E Halloween é uma data que gera muita criatividade para ilustração. Então, provavelmente eu vou fazer uma ilustração de Halloween. Só que eu já comecei a rabiscar no papel algumas ideias. Já tive algumas ideias algumas abóboras, alguns fantasmas, gato preto, aranha, o que mais? Enfim, coisas relacionadas a chapéu de bruxa, caldeirão, desenhar várias abóboras, né, cada uma dentro de um estilo, uma baixinha, uma mais altinha, uma magrinha, enfim, uma sorrindo, uma mais brava. Então assim, é para não perder a ideia. E também para se manter criativo. Continuar fazendo, continuar produzindo. Pode ser que daqui 10 dias eu pegue algum desses desenhos aqui e fale, pô, isso aqui dá uma ilustração. Ou simplesmente eu crio uma do zero. Por quê? Porque eu já estou no processo de estar produzindo há um tempo, né? Então, começa aos poucos. Sabe? E aproveita Halloween, aproveita a data de Halloween, que é muito criativo. Você procura na internet referências de Halloween, tem um monte. Quem gosta de desenhar gato, adora, tem gato preto para tudo quanto é lado. Abóbora é um item muito simples de desenhar. Então, desenha abóbora. Desenhou uma abobrinha, colocou Feliz Halloween, Happy Halloween, tá feito. Ilustração pronta. E não importa o tempo que você leve. Eu demoro tantos dias para fazer uma ilustração. O segundo vídeo que eu fiz desse aqui, do zumbi, foram 4 horas de gravação para fazer a line art. Esse aqui demorou 1 hora e pouco para fazer. Então assim, não se preocupa com a hora. Não se preocupa com o tempo que você leva. Se preocupa em terminar a ilustração. Você vai ter portfólio, você vai ter o que mostrar, você vai ter você vai ver a sua evolução conforme você vai fazendo. Porque essa é a nossa busca. Essa é a nossa, entre aspas, missão de como desenhistas. Fazer, continuar fazendo e evoluir. Certo? Então, eu já falei mais de 20 minutos aqui. Vou deixar vocês com uma musiquinha aí. Quem não se inscreveu no vídeo ainda, por favor, dá aquela moral aí pro titio. Quanto mais pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para outras pessoas. Às vezes tem alguém precisando de umas dicas de Photoshop. Legal? Convido você a se inscrever no canal. Vou deixar na descrição do vídeo as minhas redes sociais, onde eu posto esse tipo de arte. Segue lá também no Instagram. Legal? Tem minha página no Facebook da Original Life. Legal? No mais, eu volto no final para apresentar a arte como ficou. Abraço a todos e falou!
E esse é o resultado final do nosso zumbi surfista Aloha Dead Paradise. Essa ilustração vai virar camiseta, então decidi fazer algumas outras coisinhas, né? A todos que chegaram até aqui, muito obrigado, um forte abraço, fiquem bem, nos vemos no próximo vídeo e falou!